Boa noite. Bom, vamos tentar de novo fazer uma reflexão aqui. Como sempre, a gente tenta buscar num estudo dentro do Evangelho. Principalmente quando a gente traz o Evangelho à luz do Espiritismo, da ciência espírita, a necessidade da gente não se prender e se perder no conceito. Que o conceito ele é sempre bonito, ele é sempre lógico, e a gente precisa dele. Mas o desafio é a gente tentar pegar esse conceito, isso que é científico, e fazer com que a gente contextualize em nós. Então nós vamos tentar trabalhar no dia de hoje o 11º mandamento, lá nos dizeres do Emmanuel, quando Jesus nos convida, aquele convite assim, né, no imperativo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É um desafio falar de amor, então a gente tem que tentar entender o que não é amor. Porque esse modelo que é o Cristo, ele traz para a gente um modelo de postura mental. E a gente permanecendo dentro desse modelo de postura mental, a gente transforma a gente. A gente evolui de maneira consciente. É por isso que uma civilização, um planeta, ele recebe um Cristo quando aquela população está pronta para caminhar conscientemente, lucidamente, por si mesma. Demora-se um tempo para que exista a condição na intimidade de cada um e coletivamente no planeta para que um Cristo se apresente. O nosso Cristo Jesus, ele tem uma identidade própria. Existem outros espíritos no mesmo patamar evolutivo do nosso Cristo? Existe. Eles se misturam? Não se misturam. Cada um tem a sua própria identidade. Cada um forma um próprio planeta com característica peculiar e inerente àquela identidade. E cada Cristo abraça um grupo de espíritos que também está sob um influxo peculiar daquela alma. Então, o conceito que a gente queria trabalhar um pouco hoje, para chegar lá no amar, feito na pressa aqui, né? O primeiro mandamento e o segundo que se misturam, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele ama os discípulos, ele ama a humanidade para ensinar como é que ama. Para que a gente perceba o desafio que a gente tem que fazer na nossa intimidade, o conceito de personalidade, eu queria que a gente pensasse hoje um pouco. E aí eu queria que cada um fizesse o esforço de, apesar do conceito de personalidade, ele ser bastante objetivo, a gente tentar trazer para o nosso contexto de vida como é que é a minha personalidade. Porque quando o Emmanuel comenta esse que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, lá no capítulo 30 do Pensamento e Vida, o Emmanuel retrata assim: amar é o reflexo do Criador na criatura. É o reflexo de Deus na criatura. E aí a gente começa assim, a gente tem que tentar perceber que existe dois tipos de pensamento. Obviamente que a gente pode classificar pensamento de infinitas maneiras. Mas existe uma maneira de classificar pensamento que é assim. Existe o pensamento refletido
E esse, invariavelmente, é o pensamento da personalidade comandando a criatura. E existe o pensamento projetado. Esse é diferente. Esse vem da alma. Porque nós somos formados de quê? Corpo, perispírito e alma. Está lá no livro dos Espíritos. Então existe o homem e existe a alma. O homem, a hora que Kardec perguntou a diferença entre espírito e alma, foi para a gente começar a entender esse conteúdo energético que a gente é. A alma é o espírito encarnado. Mas a hora que a gente morre o homem? Não morre o homem. Morre o quê? Morre o corpo. Mas o homem continua com todas essas energias que ele foi construindo nele mesmo. Isso nós estamos definindo como personalidade. É uma definição acanhada, mas para a gente entender que a gente é um conteúdo de energia material. Porque pensamento é matéria. Perispírito é matéria. E só quando o espírito consegue manifestar-se e sentir pelas vias dos sentidos do espírito é que ele consegue verdadeiramente voltar para Deus. Lá no Vinha de Luz, o Emmanuel comenta o pensamento de João, de que nós somos de Deus. Mas nós não conseguimos nos desvencilhar desse emaranhado de energia e nos manifestarmos por Deus. Deus ainda não reflete nós. E a gente não ama. Porque amar é o reflexo do Criador na criatura. Por que será que nós estamos presos nisso aí? É energia pura. É magneto. É um imã. A nossa personalidade é esse labirinto de imãzinhos que a gente vai construindo em nós. E a gente vai criando um campo eletromagnético em nós. Isso nos aprisiona. Então eu vou trazer alguns conceitos, porque quando a gente pega a obra inteira espírita, qual que é a proposta ao estudar espiritismo? Compreensão aprofundada do Evangelho de Jesus. Então existe um livro que o André Luiz trouxe pelo Chico Xavier, chamado Mecanismos da Mediunidade. É um livro muito científico. Precisa ter curso de eletrônica, de física, para entender mais aprofundadamente aquilo lá. Mas a gente, muitas das vezes, estudou mecanismos da mediunidade pensando de maneira muito rasa, muito estreita, pensando em fenômeno mediúnico. E, na verdade, o conhecimento que os espíritos têm nos trazido é para a gente entender como é que a gente opera. Então eu vou ler alguns pequenos conceitos, que são conceitos científicos, e eu não gostaria que nós ficássemos presos no conceito científico. Mas é só para ele encorpar o nosso raciocínio. E, de novo, a hora que a gente lê o conceito, vamos pensar onde que a gente está preso. Pensando na nossa própria personalidade. Porque, olha só, dia chegará que nós vamos ser um espírito puro. Nós não vamos precisar mais reencarnar. E nós vamos ter até um planeta para a gente dirigir. E vamos ter uma identidade. O Cristo Toninho vai existir. Um dia vai existir. E ele vai manter a identidade dele, que é a resultante do que ele construiu na sua história, na sua trajetória espiritual, que é o que ele trouxe das suas personalidades em cada existência, ou seja, a personalidade existencial, mas que formou uma personalidade espiritual. E quando ele parou de ter influência material,
ele se expressou com uma própria identidade, lá com a alma. Mas aí já tinha o tom do Toninho na manifestação de Deus. Feito Jesus dá o tom dele na manifestação de Deus. Um outro Cristo manifesta Deus num tom diferente. Porque tem uma identidade diferente, que é resultante das múltiplas personalidades, que é resultante da construção da personalidade espiritual, que um dia precisa parar de ter influência em nós. Então, olha só, um conceito para a gente chegar assim nesse halo de energia que a gente é. Olha o que o André Luiz fala. Ele fala assim, ó. O halo vital, ou aura da criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e os princípios mecânicos da mecânica ondulatória que lhe imprimem fluência e cor peculiares. Essas forças geram constantes movimentos sincrônicos no estado de agitação pelos impulsos da vontade, que estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Por que eu estou lendo um conceito aqui? Para a gente ver, isso é ciência, não tem jeito da gente ficar contestando isso. A gente tem essa onda, cada um de nós aqui tem uma onda mental peculiar, própria. Pode ter gente parecido, mas cada um é um universo. E a hora que ele fala de pósitrons, elétrons, nêutrons, núcleos, é para mostrar o seguinte: isso é físico, não tem jeito de sair dessa energia, não. Tudo que a gente pensa vai ficando em nós, vai ficando gravado em nós. E como que a gente faz esse processo? Alguns conceitos eu vou ler, outros eu vou só repetir, para não ficar enfadonho. Ele fala que nós somos um gerador, cada espírito é um gerador. E a gente transforma atividade psicofísica em energia mento-eletromagnética. É assim que a gente vai abastecendo esse halo, essa aura, essa coloração própria. Atividade psicofísica é tudo que a gente faz. A gente lê, a gente escreve, a gente escova dente, a gente dirige um carro. É atividade psicofísica. E dependendo de como a gente está... E o que é um gerador? Por que ele dá o exemplo de gerador? Também está lá no mecanismo da mediunidade. Porque o gerador transforma uma energia em outra energia. Um gerador lá numa turbina em Furnas faz com que uma energia mecânica, que é uma água saindo de um ponto alto para um ponto baixo, faça mover uma turbina. E essa turbina transforma aquela energia potencial daquela água lá em cima, vindo aqui para baixo. Aquela energia potencial, aquela energia estática, que gerou movimento, que virou uma energia mecânica e que se transformou em energia elétrica pelo mecanismo lá do gerador da turbina. E Furnas gera energia elétrica para nós que chega aqui. Ele fala que o espírito é esse gerador que transforma a atividade psicofísica em energia mento-eletromagnética. E isso se estabelece em nós. Fica gravado. Fica núcleos de potencial de energia ali. Com diferencial. Com diferença nesses potenciais. Que vai gerar o que para nós? Futuros movimentos. Igual uma pilha tem um lado positivo e um negativo, quando a gente pega um fio e a gente liga os dois polos, gera corrente. Então nós somos essa energia pura. O que é isso? Isso é o homem. Isso não é a alma. Isso é energia material que a alma vai acumulando nela. Porque a partir do momento que nós somos individualizados, condensou-se em derredor daquele ponto de inteligência um fluido, uma porção do fluido cósmico universal. Essa que é a definição de perispírito lá na Gênese. E a gente vem caminhando com isso.
E isso foi sendo construído por vivências e vivências, e cada um de nós foi tendo um trajeto de construção da sua própria personalidade. E a gente fica com essa energia em nós. Outro conceito do André Luiz. A princípio, nos círculos primitivos, a vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Aquela vontade fraca no início faz com que a gente vai só reforçando o que em nós? O que a gente gosta vai ficando gravado. Mas o que a gente não gosta vai ficando gravado também. E a gente vai tendo experiências. E essas experiências gravadas na nossa energia psicossomática vai fazendo a gente ser o homem que a gente é. Com determinados pendores e tendências, com energias atrativas e repulsivas dentro de nós. Uma vivência boa com o Toninho gera um vetor atrativo. Eu passo a gostar do Toninho. Uma vivência ruim com o Toninho gera um vetor repulsivo. Faz eu não gostar do Toninho. Uma comida, uma visão, um cheiro, uma sensação tátil. Eu vou gravando e eu vou acumulando atividade psicofísica sendo transformada em energia mental-eletromagnética dentro de mim. E eu vou criando pequeninos ímãs dentro de mim. Força mental-eletromagnética. Eu vou fazendo vários vetores dentro de mim. E a resultante disso, sou o que sou. É físico. E a vontade fraca, no início, ela só busca o quê? Aquilo que gosto. Aquela alma no início que já tinha, antes do ponto de partida, ali pertinho só do instinto, escolhia de um jeito. A partir do momento que ela começa a ter experiências, a paixão vira mola. E ela começa a escolher de acordo com as sensações. E a gente vai criando a nossa personalidade. E quando a gente morre, o que acontece? Muda a personalidade? Morri, mudou a personalidade? O que acontece? Do jeito que a gente troca de celular hoje em dia, o que a gente faz? Transfere a agenda, transfere as fotos, transfere os áudios, os vídeos, para aquele aparelho novo. A gente vai fazendo isso encarnação e desencarnação. Tanto na encarnação quanto na desencarnação a gente faz essa transferência. Vou ler o conceito para ficar mais assim contundente. Não obstante o fenômeno de desencarnação, a personalidade humana continua, além do túmulo, o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal. Num outro lugar, agora nós estamos lá no Evolução em Dois Mundos. É que a mente, no limiar da recomposição do seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, ou seja, quando eu vou nascer de novo, a gente sabe que faz-se um corpo lá na barriga da mamãe. Mas a hora que a gente morre também faz um corpo novinho para a gente manifestar na erraticidade, no plano espiritual, enquanto a gente está aguardando uma nova reencarnação. Então a gente troca de corpo tanto no encarne quanto no desencarne. É isso que ele está falando. Assim, a mente, na recomposição do seu veículo,
revisa automaticamente de modo rápido todas as experiências por ela própria vivida, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas ou psicossomáticas, se é um corpo físico ou se é um corpo perispiritual. No corpo físico ou no corpo espiritual, as diretrizes que estarão sujeitas dentro de novo ciclo de evolução em que ingressa. Estou lendo o conceito para a gente ver assim, o André Luiz teve o cuidado de mostrar para nós passo a passo como é que isso funciona. Então nós viemos criando uma personalidade desde a caverna, desde aquele primeiro pensamento contínuo, desde aquele primeiro falar que fez a gente pensar continuamente, e a partir dali a gente virou num gerador, transformando a atividade psicofísica em energia mental-eletromagnética. E nós estamos fazendo o que a gente é. E gravando isso em nós. E morria e nascia, e morria e nascia, e levava isso. E a personalidade espiritual está sendo forjada. Obviamente que a personalidade atual da existência, ela tem ingredientes da cultura que a gente recebeu. O espírito que sou reencarna. Se reencarna no Brasil com cultura, numa família mineira, tem umas certas ascendências em cima daquela personalidade espiritual. Se nasce lá na Líbia, plena guerra, sem cultura, numa família bélica, provavelmente mudanças se fazem na personalidade existencial, mas não no conjunto. Está confuso a gente falar que a gente tem essa personalidade, que a gente vem carregando ela? Como é que é a minha? Quais são aqueles vetores mais fortes ali? Porque nós sabemos que nesse início a nossa vontade frouxa estava dominada pela posse, pelo apego. Mas uns ficaram mais presos no apego da vaidade, que é diferente da avareza, que é diferente da velhacaria, que é diferente da sensualidade. Uns são mais sensuais, outros são mais avarentos, outros são mais apegados, são coisas diferentes. Eu tenho que perceber a minha personalidade. E perceber que eu estou preso nessas energias. E o que é o mais grave? Eu sou esse imã ambulante, cheio de micro-ímãs que estão fazendo um somatório, um vetor resultante de todas as minhas experiências, de todas as minhas tendências. Então olha só o que o André Luiz fala. A memória e a imaginação, ainda curtas, limitam a volição do homem à simples tendência, que no fundo é o aspecto primário da faculdade de decidir. Parece que eu decido. Não temos decidido. Porque o nosso pensamento tem sido o quê? Refletido. A vontade frouxa. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Lá o Emmanuel fala assim: Deus ama o Verbo igual, identicamente, do mesmo jeito que ele ama o anjo mais anjo. Essa é a dificuldade. Quando Emmanuel comenta que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ele mostra que o modelo auxiliava sem aguardar recompensa. Amava indistintamente. Não tinha negociata. Pensamento projetado.
não é refletido. É isso que eu queria que a gente pensasse no dia de hoje. Como é que nós temos sido o tempo todo manipulado por forças exteriores. Porque aí entra um processo chamado indução. Eu sou um imã e existem indutores aí de fora. O que significa? Estou pego. Estou preso. Estou amarrado. Se a vivência com o Toninho é boa, eu gosto do Toninho. E eu sou atraído pelo Toninho. Mas se o Toninho tem um procedimento errado, eu crio um vetor repulsivo e eu já não gosto mais do Toninho. E a gente fica vivendo as circunstâncias do humor do outro e do nosso próprio humor. O nosso estado, que varia tanto. Dependendo do alinhamento dessas energias no dia, que induções que aconteceram. Eu tenho uma personalidade que é magnetismo puro, é energia eletromagnética. E eu estou o tempo todo sendo induzido. Olha a definição de indução. Indução significa o processo através do qual está lá no mecanismo da mediunidade. Indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-la a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que lhe sintonize. Eu sou um imã e no ambiente está cheio de outro imã. Um imã manda no outro. A minha atividade mental pode ser manifestada na atividade mental do Toninho. Nós nos influenciamos o tempo todo. Encarnado em encarnado, encarnado em desencarnado, desencarnado em encarnado e desencarnado em desencarnado. Em todas as variações possíveis, é sempre assim. Se a gente não aprender a amar, a gente vai continuar gostando de uns, não gostando de outros. E dependendo da circunstância, vamos estar bem ou mal. Pensamento refletido o tempo todo. Consequência de uma indução que chega para nós. Uma notícia, uma vibração, uma energia, uma imagem, um som. Uma música, um cheiro. Gera nostalgia, gera alegria, gera excitação. Gera tristeza, gera raiva. Pensamento refletido o tempo todo. Gera mágoa, gera ciúme. E eu, dentro do meu conteúdo energético, sendo bombardeado o tempo todo de induções, fico preso. E é por isso que a verdade vos libertará, prometeu Cristo. Entenda o processo do significado de amar. Essa é a maneira de chegar ao Pai. De manifestar Deus pela criatura. Amar é o reflexo do Criador da criatura. O que tem sido reflexo em mim mesmo? A minha própria personalidade. Por isso que Jesus falou assim, amar quem te ama é fácil, é reflexo. Emprestar para quem te paga é fácil, é reflexo. Amar quem te persegue, orar por quem te calunia, aí já não é reflexo mais. Aí é pensamento projetado. Aí vem de Deus. Aí vem da alma. Porque nós somos de Deus. Mas não temos manifestado Deus por nós, porque a nossa personalidade não permite. Está sufocado. Eu preciso sair desse circuito. Qual que é o circuito? Acionar a minha vontade. Nós só estamos no conceito. A vontade prazer e a vontade domínio, no curso de largos séculos, converte-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhado de autodomínio. Isso é verdade. Agora nós temos que entender como que isso acontece.
Eu deixo de buscar dominar, eu deixo de buscar prazer na sensação para ter alegria em servir, alegria em me autodominar. O que significa isso? A minha personalidade, que aquele monte de em mim mandando eu ir para ali. E eu falo assim, não vou para lá mais. Fico onde estou, vou para onde que eu quero ir, que é Deus. Esse é o alvo, a meta. Gravitar, segundo o apóstolo Paulo, no núcleo da divindade. Essa é a meta. Eu não quero mais gravitar na comida, gravitar no mamon, na sensação, no elogio, na imagem. Mas sou imã e sou estragado por essas energias, esses estímulos e essas induções. Olha só, indução mental. Conquistada a razão, com a prerrogativa da escolha de nosso objetivo, todo o alvo da nossa atenção se converte em fator indutivo, compelindo-nos a emitir valores de pensamento contínuo na direção que se nos fixa a ideia. Direção essa na qual encontramos os princípios combináveis com os nossos. Razão porque automaticamente estamos ligados em espíritos em todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. Tive uma ideia, criei campo. A indução monta. E eu ligo em todos que têm aquele mesmo tipo de ideia. É por isso que é fácil entrar numa briga. Difícil é sair. Dou um boi para não entrar. Uma boiada para sair. Porque depois que eu gerei a ideia, houve ligação magnética. Vigie o pensamento. Não se permita esse tipo de pensamento. Muda o pensamento. Não tenha mais pensamento refletido. Porque vem o WhatsApp, eu leio, eu ouço, eu escuto, eu enxergo, eu visualizo, eu sou pego. Porque eu sou um monte de energia, um monte de imã ambulante. E eu sou atraído. E gasto às vezes 2, 3 dias para sair daquilo. Quanto não são séculos. 1 minuto de invigilância, séculos de expiação. Da ressaca. É isso que os espíritos estão falando assim. Aprenda a amar. Faça o exercício. Existe uma personalidade, é magnético, isso é conteúdo energético. O homem que a gente se expressa, agora é preciso que o espírito resgate da matéria o homem. Ou seja, eu preciso sair dessas forças. Preciso vencer isso. É a vontade que tem que ser. Eu tenho que fazer a conversão daquela vontade de prazer, da vontade de domínio, para uma vontade de servir, para uma vontade de autodomínio. Eu não quero mais mandar no Toninho. Não quero que o Toninho faça do meu jeito. Eu quero aprender a tolerância. Eu quero me dominar. Esse é o processo. Aí vem a beleza assim, do ciclo controle da vontade. Arremessa a criatura naturalmente a própria onda mental na direção dos espíritos que penetraram mais amplos horizontes da evolução. Alcançando semelhante estágio de consciência, a vontade no campo do espírito desempenha o papel do cícloton no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que se lhe contraponham aos impulsos. O que a vontade faz? Ela bombardeia todos aqueles ímãs da minha personalidade, que me arrastam. Todas aquelas minhas tendências, tudo aquilo que me gera repulsão ou atração, perde força quando a vontade é projetada. O que eles falam? Liga em quem está à tua frente. Enquanto você não tem autonomia, pede a avalista. Se você não tem crédito por si, pede quem tem. Sem essa ligação, nós não damos conta de romper com a nossa própria personalidade. Nós ficamos refém de nós mesmos. E reforçamos tendência. Aqueles que têm ódio continuam tendo ódio. Aqueles que explodem em cólera continuam explodindo como cólera. Aqueles que têm tristeza ficam mais tristes.
e reforça a tendência. Colocar a nossa onda mental em ligação com quem tem já uma construção à nossa frente. O uso do discernimento. A vida espiritual da mesma sorte jaz imersa em largo oceano de correntes mentais. É imprescindível saibamos procurar a companhia dos espíritos nobres, capazes de auxiliar a nossa sustentação no bem. Para que o bem, como aplicação das leis de Deus, nos eleve. Nós não damos conta de ficar livre da indução, de ficar independente. O que é o discernimento? Busca uma indução no bem. E aí o Emmanuel, também não vou ficar lendo tanto conceito para não ficar cansativo. Mas eu estou fazendo questão de ler o conceito para a gente ver o seguinte, se eu não entender, por isso que o espírita precisa entender isso cientificamente. Porque ele compara assim, gerador é diferente de um fio condutor. Quando a gente estuda mecanismo da mediunidade pensando em reunião mediúnica, é esse fio condutor. Existe um potencial no médium, um potencial no espírito comunicante. Aquela simples, olha o termo que ele usa. Olha que interessante. O pensamento de aceitação ou adesão. Naquele momento que eu tenho um pensamento de aceitação ou adesão, há uma conexão. E aquele potencial que estava de um jeito, vem para esse potencial que estava do outro jeito. Criou um circuito. Igual a gente colocar um fio numa lâmpada, numa pilha. A gente liga um polo a outro polo e gera corrente. Mas descarrega logo. Isso é para reunião mediúnica. E ele fala assim, e para me manter eu assim? Não, tira a pilha e coloca um gerador. Para não descarregar. Qual que é a diferença? Olha a comparação que o André Luiz fala. Fio é um pensamento de adesão e aceitação. O que é o gerador? Ele só acrescentou uma palavra. É um pensamento constante de adesão e aceitação. 24 horas. Eu mudo o processo. Eu faço a mudança. Obreiros da Vida Eterna mostram um médico chamado Gotuso que desencarna mal. Depois de 10 anos, ele está lá no plano espiritual, tratando o paciente. Ele fala assim, Wanderlis, não, aqui nós não usamos mais bisturi, nós usamos a nossa língua, o nosso verbo. Aqui nós não tratamos mais a célula física, nós tratamos a célula mental. Aqui nós precisamos induzir os nossos irmãos a um pensamento reto. Mas o Gotuso está lá mal. O André Luiz pergunta, o que você faz na hora do recreio? É essa a palavra, a hora do recreio, nas suas folgas. Você vai para regiões mais altas para você se refazer? Porque ele estava numa região muito baixa de densidade, muito próximo da crosta terrestre, com o espírito desencarnando muito mal. O que é a resposta do Gotuso? Não consigo ir. Estão me prometendo que eu vou dar conta, mas por enquanto eu não dou. Físico, campo eletromagnético, eu não consigo. Para onde que o Gotuso vinha nas suas horas de recreio e descanso? Para a roça, para o campo do planeta. E ele fala assim, no campo, no meio de pomares, no meio de pastagens, o oxigênio é mais leve que o nosso aqui, André Luiz. Lá não tem tanto o resíduo dos pensamentos de espíritos desequilibrados. Fatores de indução. Estamos presos ali. Por que o Gotuso estava mal? Por que ele estava lá e ele não conseguia se dominar? Vontade fraca. Porque quando o Gotuso desencarna jovem ainda, com 50 anos, larga esposa, larga filhos, ele não aceita o quê? O segundo matrimônio da esposa. Ele não aceita um primo dele lá dentro da casa dele, agora esposando a viúva, cuidando das coisas dele.
detonando o patrimônio dele. E a mágoa é energia mental-eletromagnética. E ele não consegue, ele é doutor lá no plano espiritual, está cansado de saber e não dá conta de se dominar. Ele não consegue. E ele fala assim, não preocupa não, Deleuze, eu sei que para mim dar conta eu preciso encarnar de novo. E vou encarnar neto. O vovô vai ser o Ricardão. O vovô vai ser a mulher que me traiu. No pensamento dele, né? A viúva. Porque nessa condição familiar, ele tinha condição de quebrar esse fluxo. Olha a importância da família, a importância do nosso grupo de convivência. Agora, no Gotuso, a hora que ele reencarnou na personalidade, a hora que ele jogasse todas as células, a reconstituição do corpo físico, ele faz o download, ele transfere, igual a gente faz no celular, leva a agenda para o outro aparelho. Ele trouxe a mágoa. Quando o vovô beirasse ele criancinha, ele ia ter uma certa antipatia do vovô, é lógico que ia. É magnético. E haja balinha, e haja cavalinho, e haja passeio na roça para o vovô quebrar aquilo. Porque faz parte da personalidade, a energia está ali, eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que modificar essa estrutura. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Não é gostar de uns e não gostar de outros. Amar sem recompensa, sem exigir nada. Para que a gente consiga gerar essa constante em nós, porque olha só, quem tem regido os nossos pensamentos? O reflexo. Para que eu passe a ter um pensamento projetado, não é da superfície da personalidade mais. Eu não posso olhar o netinho, eu que tenho conhecimento espírita, e falar assim, eu gosto desse netinho e não gosto desse outro. Esse netinho é uma praga, esse é um santinho. Porque o santinho é o que agrada o vovô. Eu continuo reforçando os vetores do que gosto e do que não gosto, sensação, no primitivismo, aquela vontade fraca, aquela vontade de prazer, aquela vontade de domínio. Se o netinho é obediente, está ótimo, eu domino. Se ele é uma praga e não obedece, não. Opa, eu tenho que transformar a vontade prazer, a vontade de domínio, em vontade de servir, em vontade de autodomínio. E eu tenho que amar os netos, independente do que os netos fazem. Tem que quebrar essa energia. Eu tenho que fazer o movimento de autonomia, o ciclo da vontade, expulsa tudo quanto é carga da frente e vai. Por isso que sede perfeitos. Ama quem não te ama. Ora por quem te calunia. Faz o bem por quem te persegue. Não fique refém de reflexos, e reflexos, e reflexos. Rompa com isso. Para que a gente quebre essa barreira eletromagnética da nossa personalidade, eu preciso gerar em mim uma constante nova, que é a constante de servir. Para que eu tenha essa constante de servir, não interessa se é o discípulo amado, se é o discípulo traidor. Não interessa se é a prostituta, não interessa se é o senador vaidoso e corrupto. Não interessa se é o que lava a mão, não interessa se é o que mais trabalha. Eu amo eles todos. Serve incondicionalmente. Serve o neto, serve o filho, serve o pai, serve o irmão. Para que eu tenha essa constante, eu preciso fazer exercício. Do mesmo jeito que eu preciso criar musculatura no bíceps, eu preciso de academia. Para mim criar musculatura na minha vontade, ela deixar de ser aquela vontade rasa, aquela vontade de satisfazer o meu prazer, essa eu vou atrás. E buscar uma vontade nova de autodomínio e de servir, precisa de musculatura nessa vontade. É o exercício da postura de cuidar. Nós fizemos muito movimento, não da postura de cuidar, do comportamento de cuidar. A gente vem para casa espírita, a gente faz sopa, é comportamento.
A gente vem para casa espírita, a gente evangeliza. A gente vem para casa espírita, a gente participa da reunião mediúnica, que é comportamento de cuidar. A gente cuida de espírito obsessor, a gente cuida de criança, a gente cuida de gente com fome, a gente cuida de gente com frio, a gente cuida de gente que precisa de remédio, a gente cuida de gente que não tem casa, a gente cuida de gente que não tem dinheiro. Comportamento. Mas muitas das vezes a postura não é de cuidar. Porque em todos esses comportamentos, muitas das vezes nós continuamos criando magnetos na nossa personalidade de quê? De domínio, de faz do meu jeito, de recompensa, de paga. Eu educo, mas quero evangelizando, evangelizado, quero resultado. Eu dou dinheiro, mas quero que o sujeito use bem o dinheiro. Eu dou sopa, mas não quero que ele desperdice. Eu dou sopa, mas estou muito preocupado com quem faz sopa do meu lado. E eu continuo o quê? Com uma postura de ser cuidado. Mesmo com um comportamento de cuidar. Eu ainda quero a recompensa. Amar é o reflexo do Criador da criatura. Ama o anjo, que devolve tudo certinho, contra o verme, que ainda está rastejando. Igual. Auxilia sem a menor desejo, sem a menor visão, sem a menor expectativa de retribuição. Nossa, ajudei tanto aquele povo, são ingratos. Estou com raiva. Estou triste. Não compensa. O mundo está muito ruim. Olha a infantilidade. Ajudar esse povo, nossa, repete do mesmo jeito, está do mesmo jeito. A gente ajuda e não muda. Porque eu quero ajudar, mas quero que o outro mude com a minha ajuda. Recompensa. Comportamento de cuidar, é diferente de postura de cuidar. Para que a gente possa ter a constante de servir, ficar livre de nós mesmos, ficar independente da nossa personalidade. Jesus ficou livre da personalidade dele, mas manteve a identidade, o jeitão do Jesus. O jeitão de Paulo de Tarso, o jeitão de João Evangelista, o jeitão de Francisco de Assis. Mas livre daqueles conteúdos magnéticos da personalidade. Para que eu tenha essa constante de servir, eu preciso exercitar. Quanto tempo? O tempo todo. A postura de cuidar. A postura de cuidar precisa ser feita o tempo todo. Pensamento constante de adesão e aceitação. Não pode ser de vez em quando mais. Não funciona mais. Para que eu tenha a postura de cuidar, eu preciso abrir mão de quê? De qualquer mínimo traço de exigência. Se eu exigir, eu cuido do meu pai que está na cama, mas estou lá. Mas o meu irmão está à toa, não vem cá, só sobra para mim. Estou exigindo, pronto, não estou com postura de cuidar. Para que tenha postura de cuidar, precisa ter exigência nula. Sem nada de recompensa. Nossa, estou aqui na reunião mediúnica, quero cuidar. Nossa, mas aquele outro médio ali faz cada coisa. Semana inteira o pau comendo lá. Não dá. Exigência o tempo todo. Se eu exigir, já não estou com a postura de cuidar. Quero exercer a minha cidadania, acredito no coração do mundo, pátria do evangelho, mas com esses políticos aí não dá. Pronto, exigi. Perdi, entreguei. Não estou com a postura de cuidar. Para que eu consiga implementar em mim uma constante, uma lei de servir, segundo Leon Denis, no começo que é difícil, depois fica fácil. Eu preciso exercitar a postura de cuidar. Para que eu exercite a postura de cuidar, eu preciso abrir mão de qualquer tipo de exigência. Como que eu vou dar conta se tem magneto mandando assim? Exige doce de leite queimadinho, rapaz. Não aceita esse troço cru. O magneto está aqui. Eu estou viciado em ser atendido. Eu estou viciado em ser servido. Jesus fala assim, para amar tem que ser servidor, não pode servir. Para que a gente dê conta disso, fatores de indução existem e eu sou um campo passível de indução. Eu tenho que me conectar com o meu mentor espiritual, com aqueles que estão na minha frente.
Eu tenho que parar de exigir para que essa conexão seja constante. Pensamento constante de adesão e aceitação. Isso é um gerador. Eu crio um circuito e começo a criar um campo próprio. Dentro desse movimento, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para o Toninho. E eu vou encontrar o que no Toninho? Eu enxergo a superfície. Eu enxergo a roupa que ele veste, o carro que ele tem, a função que ele tem na sociedade, o dinheiro que ele tem no bolso. Eu vejo a superfície. Eu vejo a personalidade. Eu vejo o jeito, às vezes, impaciente. Eu vejo o jeito, às vezes, intolerante. Eu vejo o jeito, às vezes, violento. Eu vejo as fraquezas da sensualidade arrastando aquela personalidade ainda. E a hora que eu olho para isso, eu não consigo achar Deus. Porque eu só estou vendo o reflexo da personalidade. Eu preciso achar Deus dentro dele. Porque segundo o Emmanuel, essa eu vou ler aqui, porque essa frase do Emmanuel fica mais forte, ele falando, né? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Vou ler também o Camille Flammarion. Cadê o Camille Flammarion? Tá de cá. Depois da potência, da sabedoria, da inteligência, é bondade que se faz sentir. Ternura nesse ser misterioso. Deus é força inteligente, universal e invisível, que constrói sem cessar a obra da natureza. É sentindo-lhe a presença eterna que compreendemos as palavras, a metafísica, geometria e moral por toda parte. A matemática é precisão, é geometria e moral em tudo. Existe isso aí no Toninho, mas está sufocado pela personalidade dele. Para que eu não exija dele, eu tenho que sobrepor a personalidade e achar o Deus que tem ali dentro. Um potencial criador enorme. Para que eu consiga fazer isso, o Deus que está aqui dentro precisa de ter o quê? Manifestação. Eu preciso ser bom antes de tudo. Para que eu tenha piedade daquela personalidade, às vezes avarenta, egoísta, que violenta, que destrói, que é corrupta, que gera sofrimento, mas é de Deus. E se eu não amar, o corrupto que está perto de mim, o violento que está perto de mim, o avarento que está perto de mim, eu não amo ninguém. Não existe amor seletivo, isso é gostar. A gente gosta da personalidade do outro. É o jeito que o outro se expressa. Por isso que a gente tem simpatias e antipatias. Construções minerais, grupo de convivência. Não tem jeito do Gotuso olhar para o vovô, energia perversa ali dentro, faz 10 anos que ele olha para aquele sujeito e cria vetor dentro dele. E achar que ele vai reencarnar e por um passo de mágica ele vai amar o vovô. Não vai gostar do vovô de jeito nenhum, vai dar chute no vovô, vai jogar o vovô no chão, vai fazer tudo com o vovô. É por isso que o conhecimento chega para o vovô, chega para a gente, chega para a criança na evangelização, para ele entender isso. Que vai ter o vô mais simpático e o vô menos simpático. E ele trata de mirar no menos simpático para ele aprender a evoluir. Porque um menino aqui de 5 anos, que está aqui nessa casa, é porque ele pediu, pelo amor de Deus, igual o Gotuso, não deixa eu fazer besteira lá não. Porque eu sei que eu sou, é por isso todo mundo, nosso lar, está todo mundo lá. Um bando de, não vou usar a palavra, de medroso. A hora de reencarnar, todo mundo com medo de reencarnar. Porque sabe que vai chegar aqui e vai ficar solto num campo de magnetismo, imã para tudo quanto é lado, e eu sou um imã. E sei bem que tipo de imã sou. Precisamos identificar melhor que tipo de imã que somos. Para a gente ter um foco maior naquelas tendências mais severas na nossa conduta. Para que a gente aprenda a amar. Para que a gente rompa com isso. Para que a gente modifique com isso. E perguntaram lá, para nós encerrarmos. Perguntaram para o Gotuso. Para o Gotuso não, porque o Gotuso estava lá aprendendo.
Chegou um mentor espiritual lá que o sujeito era tão evoluído que ele precisava de uma televisão para ele manifestar lá onde o André Luiz, que o Gotuso estava. Esse espírito reencarnava de 700 em 700 anos para dar uma tala. E algumas almas mais preparadas tiveram direito de fazer perguntas. 3 perguntas. Uma das perguntas foi essa aqui. Eu vou encerrar com essa pergunta. Está aqui. Que fazer para conservar a alegria do trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Então, não correr. O mensageiro contemplou-os com um sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou o novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Parece até uma piada. O sujeito manifesta lá na televisão, de tão evoluído que ele é, no plano espiritual. O cara faz uma pergunta, ele tira, igual eu tirei do bolso aqui. Ele tira um pergaminho e fala assim, olha a resposta dele. Regozijai-vos sempre. Pronto, respondeu. Regozijai-vos. Tenha prazer em servir. Tenha gosto no que você faz. Cuida dos outros. Ponha bondade, piedade. Acha Deus. Essa coisa que a gente acha filosoficamente bonita. O Leon Denis lá no Invisível fala assim, é preciso sufocar os 5 sentidos, ver se o sexto brota. Porque espírito tem um 6º sentido. Nós só vamos achar mentor espiritual, nós só vamos achar a verdade pelo 6º sentido. Não vai ser lendo, não vai ser ouvindo palestra, não vai ser contemplando imagens aprazíveis. A gente até precisa de um oxigênio do pomar, o oxigênio do campo, para dar uma refrescida. Mas é cuidando dos outros que nós vamos gerar. A postura de cuidar gera essa constante em nós. E nós rompemos com a nossa própria personalidade. Por isso que nós temos que entender que existe Deus e o homem. O homem que estou precisa deixar de estar. E o Deus que está dormindo em mim precisa manifestar. Isso é a frase do capítulo 11, a lei do amor. O sangue resgatou um espírito em algum momento e fez isso conosco. Agora, 2018, 9 de setembro, é época do espírito resgatar da matéria o homem. É preciso matar esse homem, é preciso matar essa personalidade. É preciso achar Deus nos outros. Para que eu ache Deus nos outros, eu preciso achar Deus em mim. E não pode ser segunda-feira das 8 às 9. Na hora do religiosismo. Pensamento de adesão e aceitação, de vez em quando, não funciona mais. Pensamento de adesão e aceitação constante. Obrigado. Boa noite.